2024, antes da transferência para o futebol português. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Você gosta do Ryan? Se não, é bom que você saiba que o Souza, ex-jogador do Vasco, acabou de deixar o clube, tem projeções pesadas e importantes pro atacante do Vasco. Segundo o Souza, o Ryan tem potencial para repetir o que fez um jogador do rival Flamengo. Abre aspas por Souza, para mim o Ryan é o Adriano Imperador. Inclusive no início da carreira, o Adriano não fazia o que o Ryan já está fazendo com a camisa do Vasco. Hoje o Ryan já está num nível acima do Adriano, mas lá fora que nós vamos ver, disse o Souza, se referindo à necessidade de o Ryan se provar também no futebol europeu, onde o Adriano foi extremamente eficiente. Jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo e que colecionou fãs em suas passagens pelo exterior, não fosse por uma série de problemas extracampo, especialmente a partir da perda do pai, e o Adriano teria ainda mais destaque no futebol em todo o mundo. Confesso que me surpreendi com a comparação, primeiro porque eu não vejo o Ryan atuando como um centroavante, e sim como um atacante que carrega a bola e chega muito bem dentro da área, mas o crescimento do Ryan desde a contratação do técnico Fernando Diniz. O Diniz tem batido na tecla de que o Vasco não pode, em hipótese alguma, vendê-lo agora, nessa janela de transferências, sob o risco de perder alguns milhões de euros. Pro Diniz, se o Ryan ficar pelo menos até dezembro, o negócio no fim do ano vai render muito mais grana do que se feito na janela da metade de 2025. Reformulação no futebol do Vasco. Olha só, hein? Vamos falar sobre milhões entrando na conta. Vasco de olho no mercado. Vamos comentar sobre a possibilidade da chegada de meia peruano. E, claro, muito mais informações para você que está chegando nesse vídeo. Então eu peço só para você deixar o joinha para dar aquela moral. Eu volto aqui todos os dias de manhã, à tarde e à noite para trazer informações para você. Em troca, peço só o seu joinha. Mas vamos lá. Vamos falar sobre milhões entrando na conta do Vasco. É isso mesmo. No empate lá nos Estados Unidos pela MLS entre Los Angeles Galaxy e St. Louis City, 3-3, né, o jogo. Gabriel Peck marcou 2 vezes. É isso mesmo. Cria da Colina voltou a marcar depois de um grande jejum, né? E agora, com essa meta batida de 25 gols, o Vasco receberá 1,3 milhões de reais, cerca de 250 mil dólares. Então, milhões entrando na conta do Vasco. Agora, já uma boa notícia, né? Para o início dessa semana, para esse domingão, a gente recebendo aí uma grana inesperada no momento, né? Então, o Gabriel Peck, por ter marcado 2 vezes no empate do Los Angeles Galaxy por 3-3 na MLS, faz com que o Vasco receba essa quantia em dinheiro. Vale lembrar que o cria da Colina, Gabriel Peck, vem despertando também interessados no mercado europeu. E o Vasco, por ser o clube formador, na possível transferência, o Gigante da Colina pode ganhar uma grana no mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, de olho aí no cria da Colina, se destacando na MLS, né? Diga-se de passagem, Gabriel Peck. Queria saber a sua opinião, deixa lá nos comentários. Vou falar uma coisa para você, né? Eu fui um crítico do Gabriel Peck no início, depois fui um entusiasta do futebol dele, enfim, mas faz falta hoje no Vasco, né? Um jogador de escape, um jogador de velocidade, um jogador que se doa o jogo inteiro. Tá faltando um Gabriel Peck no Vasco hoje, né? Enfim, vamos ver se nesse movimento de mercado o Vasco ganha ainda mais grana com o cria Gabriel Peck. Ó, reformulação no futebol, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero falar sobre Sérgio Penha. É isso mesmo, meia peruano Sérgio Penha, jogador de 29 anos de idade, está no PAOK da Grécia, mas está tendo problema lá no PAOK da Grécia, tá? O contrato dele vai até o meio do ano de 2027, mas vou falar um negócio para você. Existe ainda a possibilidade de uma renovação contratual do jogador automática para mais um ano, para 2028, com o próprio PAOK da Grécia. Porém, a situação entre o Sérgio Penha e o treinador do PAOK não é nada boa, não é nada amistosa, tá? O treinador escolhe, coloca ele para jogar como um meia mais ofensivo, e ele já pediu para ser um meia mais central, um segundo volante, e o treinador insiste em botar ele como um meia ofensivo, deixa ele no banco de reservas, muitos jogos, vem desagradando, né? Um jogador que vem atuando pela seleção peruana. Observando, né, essa questão também de seleção, ele pretende ser negociado. Todos nós sabemos que não é uma negociação muito fácil,
porque envolve contratos muito longos, opção de mais um ano de contrato numa renovação automática, mas um empréstimo não é descartado pelo staff do jogador. E todos nós sabemos que o Vasco sonda a situação de Sérgio Penha, tá? Jogador do PAOK, joga com a perna direita, um meia mais centralizado, muito parecido assim com o Jair, né? Muito próximo ali do Jair, um pouco mais à frente, consegue chegar, pisar mais na área, vem atuando bem e não vem sendo muito aproveitado lá no PAOK da Grécia, atuando bem ali pela seleção peruana. Então, a situação de Sérgio Penha é exatamente essa. A situação que pode acontecer de um desfecho, de um retorno do jogador para a América do Sul. Bom, veremos, né? Veremos porque o Vasco está de olho no jogador, está interessado nesse empréstimo e está buscando oportunidades de mercado, principalmente jogadores do calibre, né, de Sérgio Penha, que jogou na Espanha, jogou na Holanda, enfim, foi campeão na Suécia várias vezes. Então a gente observando o jogador hoje com um certo olhar mais cuidadoso, o peruano de 29 anos de idade, Sérgio Penha. E você aprova a contratação desse jogador? Bom, é de um mercado meio alternativo na Europa, né? Um mercado mesmo mapeado por Admar Lopes. E falando em Admar Lopes, vamos falar aqui agora sobre reformulação. É o que deve acontecer e o que está parecendo que vai acontecer pós-chegada do diretor executivo Admar Lopes. A diretoria do Vasco, comandada pelo presidente Pedrinho, não para de trabalhar. Comissão técnica e jogadores estão de férias, mas a diretoria do Vasco, juntamente com os profissionais ali que trabalham nesse setor, estão a todo vapor, de olho no mercado, de olho na reformulação do futebol e muito mais. E avançando nesse quesito reformulação de futebol, o Vasco tentou, né, ali a contratação de um novo head scout do Atlético Mineiro, é o Rodrigo Weber. O Rodrigo Weber tentou ali ser mais um acionado, né, pela diretoria do Vasco, mas já estava fechado com o Leixões de Portugal. O Vasco tentou ir lá buscar acordo com o head scout Rodrigo Weber do Atlético Mineiro, mas o caminho de Portugal é inevitável. Situações familiares também pesaram nessa escolha. E o Vasco agora procurando mais opções, com certeza, já deixou claro no mercado que está atrás de um head scout para essa reformulação interna do departamento de futebol do Vasco, que é muito criticado, principalmente nesses setores, onde apareceram figuras vindas do Bangu, enfim. Parece que o Vasco vai se movimentar para não errar como errou 2 vezes nas últimas janelas de transferências. Observando esse cenário, o Vasco deixa exposto que com a chegada de Admar Lopes, teremos mais reformulações no atual quadro do departamento de futebol. Quero saber a sua opinião e confesso e peço aqui para o presidente Pedrinho, que tem as melhores intenções com o Vasco. Faça uma reformulação dos pés à cabeça desse futebol do Vasco. É o que o torcedor pede e a gente acredita que sim, Pedrinho, você é um cara capacitado, um vascaíno, que tem amor ao Vasco, mas precisa urgente, se deslocar dos amigos e fazer uma reformulação intensa no futebol do Vasco. Acreditamos no seu trabalho, reiteramos aqui mais uma vez essa fé, esse crédito no seu trabalho, mas que tenha reformulação e saídas de figuras que são insuportáveis e insustentáveis